eram só as engenharias chaves, né? Ou era mecânica, ou era química, ou era elétrica, a gente não tinha muitas opções. Então, a gente escolhia uma engenharia mais afim e depois, no mestrado, a gente fazia aquilo que mais tinha interesse, né? Por isso que a gente pipocou um pouco, assim, né? Pô, mas química para sanitária é bem assim mesmo. Na minha época, a gente não tinha tanta opção como hoje. Eu sempre trabalhei muito a parte de estatística, tanto no mestrado como nos vários doutorados, né, que começam, não consigo terminar por falta de tempo, mas de todos eles, o que a gente mais percebia era a preocupação com o tratamento dos dados, né, a preocupação com a escolha certa da variável, preocupação com a delimitação da tua hipótese. Então, a gente sempre teve muito cuidado com isso, né. Então, eu vou tentar passar um pouquinho dessa experiência de longa data, né, e desde que eu entrei no IFE, já estava comentando com o Douglas, a gente não avança muito, né, porque o avançar é na área de mestrado, assim, e na graduação a gente não avança muito na estatística, a gente fica na estatística básica, né. Mas, de qualquer forma, eu ainda me lembro, ainda faço muita coisa, né, embora não tanto como a gente fazia na época da engenharia, mas eu vou colocar aqui para vocês algumas diferenciações básicas, né? Tipo assim, eu tenho minha amostra, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu pergunto? Como é que eu organizo? Que teste que eu aplico, né? Então, são algumas perguntas básicas que eu acredito que você já tem alguma noção, a maioria aqui fez engenharia, né, Douglas? Acho que tinha, a maioria, acho que fez engenharia. Então, a gente... talvez vocês tenham alguma ideia já do que é isso que eu vou falar, mas, assim, qualquer dúvida me perguntem, né, o que eu puder responder, eu tenho o maior prazer em responder, tá? Se eu falar muito rápido, me segura, porque falo bastante. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou apresentar esse material. Só me confirme se estão enxergando. Sim, estamos vendo. Tranquilo? Beleza. Então, o mais importante nessa parte de estatística não é calcular a média, desvio padrão, né, todas aquelas coisas da estatística básica, é fazer inferências a partir do material que você tem. Então, o que é inferências? É você estabelecer uma conclusão, você inferir uma conclusão dentro de uma certa confiança, tá? Então, essa estatística de inferência, ela é muito, muito, assim, pesada, né? Então, a gente começa hoje a primeira parte, e a parte que eu digo que é a cereja do bolo vai ficar para a segunda parte, né? Que é aquela que eu mais gosto também, que a gente mais usa na engenharia. Mas é importante que vocês conheçam essa primeira parte também, ou revejam, né? Como é o caso, eu acredito que vocês já conheçam, né? Então, o que a gente vai falar? Das provas estatísticas, né? Então, temos a mais comum, a distribuição normal, a distribuição T, a distribuição Q quadrado e a distribuição F. Todas elas têm em comum o quê? Você tem que elaborar a hipótese, né? Você tem que fazer antes de começar qualquer coisa, você tem que dizer o que você vai testar, né? Então, a gente tem sempre duas, no caso desses 4 testes, nós temos sempre 2 hipóteses, né? Aquela que é nula, né? Que você está, ou proposta, né? E uma hipótese alternativa. Então, todas essas 4 distribuições, elas sempre vão ficar olhando para essas hipóteses que você delimitar antes de começar o teu problema, sempre antes, tá? Isso é muito importante também. O primeiro teste que a gente vai ver é o teste Z. Quando que eu uso o teste Z? Quando eu quero trabalhar com a média. Então, quando eu quero testar média, por exemplo, eu fiz uma série de medições numa peça metálica, né? Então, eu quero testar quanto que cada pecinha aguenta, né? A força que ela suporta. Mas o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer a média de cada uma delas. Qual é o teste que eu aplico? O teste Z, porque ele trabalha com a média, tá? Só que a diferença do teste Z para o teste T é o desvio padrão, certo? Quando você tem a tua população tem um desvio padrão conhecido, você trabalha com o teste Z.
Quando o teu desvio padrão é desconhecido, você pega uma amostra, mas você não conhece a tua população, aí você usa o teste T. Essa é a única diferença dos dois. Mas ele tem a mesma ideia, a mesma estrutura, a mesma análise, só as tabelas são um pouquinho diferentes, tá? Então, o que você trabalha no teste Z? Você trabalha, então, você estuda, né, a diferença da média do teu experimento com a média teórica, digamos assim. E essa parte aqui, essa parte de baixo aqui, que é um terminho que talvez você não se lembrem dele, mas ele é chamado de erro padrão da média. Vocês estão enxergando eu escrever? Porque às vezes aparece, às vezes não aparece, eu ainda não descobri por quê. Sim, estamos vendo, prof. Ótimo, beleza. Então, aí eu sei que eu posso rabiscar bastante. Então, assim, esse valor Z é um valor tabelado, certo? É um valor tabelado. Então, conforme o resultado dessa fração aqui, você tem um comportamento para o teu teste, tá? No programa, que eu já vou falar depois, nos programas assim, mais programas computacionais para teste de estatística, a gente não usa as tabelas, né? As tabelas já estão dentro do programa, né? Então, o próprio programa, quando tu faz um Excel e aplica, você usa o Excel e aplica um teste de, sei lá, um teste Z, o Excel já tem dentro dele todas essas tabelas. Então, o que a gente vai ver aqui é compreender como que ele é escrito, como que ele é construído, e depois, na hora que você aplicar em qualquer um programa computacional, você já sabe o que é esse valor e de onde vem, tá? Para você aplicar esse teste Z, a amostra tem que ser aleatória, certo? Você não pode ter nenhuma preferência de escolha, ou... aí começa, eu não sei se o professor Douglas comentou sobre isso, mas é aquela amostra que você não tem nenhuma preferência, né? Você não tem nenhuma tendência. E pelo menos um dos seguintes quesitos é obrigatório. A amostra tem que ter mais que 30 unidades ou distribuição normal, tá? Então, isso é antes de começar qualquer coisa. Mas como é que eu vou saber que a amostra é uma distribuição normal? Você tem que fazer toda a coleta de dados, média, fazer os valores reais, fazer as médias, calcular os desvio padrões, calcular as variâncias, fazer a distribuição, e aí você avalia se essa distribuição é normal ou não, tá? Mas, normalmente, a maior parte do problema tem uma distribuição normal, a maior parte. Algumas exceções, digamos assim, dependendo da área que você trabalha, você já tem mais ou menos um comportamento com o que você trabalha, você já tem mais ou menos uma ideia de como ela se comporta, tá? Esse valor de Z que você calcula usando, né, essas informações, eu esqueci de dizer que esse N aqui é o tamanho da amostra, né? Esse N minúsculo é o tamanho da amostra. Então, aqui você vai, nesse erro padrão também, você tem essa informação do tamanho da amostra, tá? Então, esse valor Z, ele representa o quê? O intervalo das regiões aonde você vai testar a tua hipótese, ok? Uma outra coisa importante você pode fazer esse cálculo usando inúmeras tabelas, ou a maioria dos programas computacionais, ele te oferece essa informação, a medida do P, né? Então, o que é esse P? É um número que vai ter resultado em qualquer programa que você aplica, qualquer um desses testes que você aplicar, esse P vai aparecer. Então, esse é o P que vai dar a resposta para esse grupo de análise que você está trabalhando. Ele vai te dizer, olha, esse grupo de amostra que tu está trabalhando, ele tem um valor P, né? Ele tem uma probabilidade, né? Essa amostra, ela tem uma representação tal do número P. Esse P é o que você vai usar para comparar dentro do diagrama como é que se comporta essa tua hipótese. Tá? Eu já vou abrir mais um pouquinho. Aqui. Quando você usa uma distribuição normal, então você tem 3 possibilidades, talvez você se lembre, né? Quando eu quero testar a média. Então, por exemplo, eu quero saber, a minha hipótese nula aqui é um valor numérico.
digamos assim, que a média é 10, certo? Então, quando eu tenho esse sinal de igual aqui, eu estou testando um valor aqui, digamos que eu tenho uma média, e eu quero saber se essa média, né, se essa média específica, eu coloquei um exemplo 10, se essa média 10, aonde ela está, né? Então, essa seria a minha hipótese nula. Eu digo que toda as minhas amostras têm uma média 10, por exemplo. Essa é a minha primeira hipótese. Mas aí eu posso dizer também que a minha média é diferente de 10. Então, quando eu tenho esse comportamento numérico aqui, igual a alguma coisa, eu uso uma distribuição com dois lados, tá? Uma distribuição bilateral. O que é aquele P? Aquele P, ele pode ser tanto, aqui no caso ele está como uma resposta, né? Mas nesse caso aqui, a gente pode usar também uma outra letra, que é a letra alfa. Não sei se você, ou talvez o professor Douglas já tenha falado. Que esse aqui, ele delimita a confiança que você quer para o teu processo, tá? Então, essas extremidades aqui, elas representam uma região de valores extremos, de valores muito longe, assim, de uma posição central, né? Então, a média, ela representa uma posição central dos dados. Então, se você tem o teu teste, aplica o teu teste, e o resultado cair nessa região aqui, por exemplo, significa o quê? Que essa média aqui, ela está ela está diferente, ela está muito longe daquela média que você está pensando em estudar, tá? Só para depois eu mostro alguns exemplos. Eu também posso ter outra forma de escrita. Por exemplo, quando eu digo que uma coisa é maior ou igual a outra como uma hipótese nula. Por exemplo, eu posso dizer que as minhas peças têm que ter um diâmetro maior ou igual a 10 milímetros. Então, neste caso aqui, eu estou trabalhando com regiões de teste padronizado diferente, já não é bilateral, porque eu parto de uma única região aqui, que vai ser a região crítica. Porque quando é maior ou igual, tudo pode valer a partir de um determinado valor, né? Então, por isso que quando eu uso maior ou igual na minha hipótese nula, significa que a minha área esquerda aqui é a área crítica. Então, qualquer coisa que cair aqui nesta região crítica, ela está muito fora, ela está assim, ela não condiz com essa hipótese nula que eu estou estabelecendo, tá? A mesma coisa eu posso escrever dessa forma aqui, sei lá, as peças não podem ter diâmetro, os diâmetros têm que ser menor ou igual a 10. Bom, eles podem ter qualquer valor menor que o 10, por exemplo, né? Exemplos hipotéticos, o valor K, né? Então, qualquer coisa que for acima desse valor, né? Acima desse valor, vai estar numa região crítica, certo? Então, eu posso ter, dependendo de como eu formulo a minha hipótese, se eu quero um valor central, se eu uso o valor central como assim, eu quero maior que ou menor que, tá? Então, conforme o tipo que eu uso, a minha hipótese tem que estar muito bem construída antes. Porque quando você vai definir a bilateral, ou lateral à direita, ou lateral à esquerda, tu define aonde? Na hora que tu formula a tua hipótese, certo? Então, tu tem que conhecer muito bem o teu problema de pesquisa para você saber exatamente qual é a tua região crítica, ok? Porque esse tipo de trabalho o computador não vai fazer para ti. Essa análise, quem vai alimentar o programa é você. Então, ele não vai saber se está usando bilateral, ou a direita ou a esquerda. Então, é muito importante que isso esteja feito antes de começar qualquer experimento. Tá? Eu não sei em que parte vocês estão do experimento, mas eu acredito que já passaram dessa, né? Acredito que sim. Então, o que acontece? A partir do momento que você estabeleceu uma forma de escrita, né? Esses testes, né? O teste Z, eu tenho uma região aqui, por exemplo. Eu tenho duas hipóteses, né? A hipótese nula e a hipótese alternativa aqui. Certo? A gente chama de hipótese nula, mas pode ser uma afirmação, né? Você está dizendo, a minha média é 10. Né? Ou a minha média é maior ou igual que 10. É uma informação, né?
Então, a gente fala de hipótese nula porque a gente está tão acostumado a chamar de hipótese nula, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha desse jeito aqui que a gente acabou de ver lá, essa aqui é a região que não rejeita HO, ou seja, é a região de aceitação. Eu aceito essa hipótese. Mas como assim eu aceito? O resultado que eu obtiver no meu valor, após aplicar as médias, fazer todas aquelas informações e calcular, né, um conjunto de dados, o programa vai te fornecer esse valor. Esse valor, você vai situar ele nesse eixo. Então, se esse eixo estiver aqui, bom, então você vai aceitar essa hipótese inicial que você criou. Bom, se ele estiver aqui, você vai rejeitar essa hipótese. Tá? Então, é muito importante essa definição metodológica, né? O que você vai fazer. Outra coisa importante, normalmente, esse valor do P, ele aqui está amarrado com o Z, né? Esse Z é o parâmetro do teste, né? Só que, normalmente, esse P, ele está amarrado ao nível de significância. Então, por exemplo, se eu digo que eu quero uma significância de 95%, que é o mais usual, né? Então, significa o quê? O teu alfa, que é aquele que vai definir os teus extremos, ele vai ser 5%. Ou seja, tudo que estiver nesses 5% está na região crítica, né? Nos extremos, tá? Isso no caso da média. Então, o que acontece? Quando você calcula esse P, o programa fornece esse P, normalmente a gente compara ele com esse valor, com essa medida. Tá? Então, já fica muito mais fácil. Então, por exemplo, aqui o alfa em número, né, 0,05. Então, esta região aqui corresponde a 0,05. Então, qualquer valor de P, né, que for maior que 0,05, ele entra na região de aceitação de HO. Isso aqui nos testes laterais. No teste bilateral, essa região aqui é a metade, é 0,05, porque a significância tem que ser para os dois lados, então ela é distribuída, metade para cada lado. Então, o que a gente faz num programa? A gente olha, vai atrás desse valor P. Esse valor P é que vai me dizer o que está acontecendo com as tuas hipóteses, certo? Então, se você não formulou bem tuas hipóteses, tu não sabe o que fazer com esse P. É bem assim. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Coloquei um exemplo bem simplesinho aqui. Por exemplo, você tem um dado de pesos feminino e peso masculino. Aí eu vou fazer uma hipótese. A média de peso masculino é igual da média de pesos femininos? É isso que eu quero saber. É a minha pergunta de pesquisa. É aquela que eu vou usar os meus dados para responder. Claro que eu acho que vocês não estão estudando isso, né? Mas, enfim. Né? Então, essa seria a hipótese. Então, qual é a hipótese que eu estou propondo, então? Que as duas médias são iguais. Sim, são iguais. Eu estou respondendo a minha hipótese. Certo? Eu estou respondendo a minha pergunta. E uma hipótese alternativa seria dizer, não, as médias são diferentes, ou não há evidência de que sejam iguais. Aqui que entra o vocabulário. Quando a gente trabalha com a estatística, a gente não usa muita certeza, a gente sempre sai pela tangente. Não há evidências, não pode afirmar, é possível, né? Então, tu tem sempre que tomar muito cuidado. Isso vai aparecer muito nas conclusões. Quando vocês lerem os artigos lá nas conclusões, ou logo depois da análise de um gráfico, sempre aparece isso. Conforme o valor tal, não há evidência para negar que tal coisa. Conforme os valores tal, há uma evidência de que são iguais. Então, é sempre essa palavrinha evidência, possibilidade, tá? Então, como é que você vai testar isso aqui? Eu preciso definir qual é a confiança que eu quero dar para esse meu resultado, né? Por isso, quando a gente faz inferência, a gente não dá 100% de certeza, isso você já sabe. Então, esse nível de confiança
ele te garante que naquela região digamos assim, de confiança, é possível que ocorra aquilo, certo? Então, normalmente, os principais aqui, ó, 95%, esse aqui já é 99%, esse aqui é 99%. Então, normalmente, a gente usa 95%, já dá um bom, ele abrange uma boa faixa, né? 3 desvio padrão. 95% dá mais ou menos 3 desvio padrão de intervalo. Então, ele é razoavelmente, abarca uma boa base. Ok, então, distribuição de peso feminino, peso masculino, estabeleci 2 hipóteses. Aí eu venho aqui, bom, nesse exemplo, digamos que você usou um programa, um Excel, um SAS, um SPSS, enfim, usou um programa. Você colocou todos os dados do peso de homem, todos os dados do peso de mulheres, e você atribuiu um nível de confiança 95, aplicou o teste T. Aí aparece um diagrama, né, e aparece aquela parte principal, a resposta P. O que você faz com isso aqui? É exatamente isso. Como você escolheu um nível de confiança aqui de 0,05, esse valor P, ele é menor que 0,05. Tudo bem até aqui? Bom, o que vai acontecer? Eu rejeito o HO. Opa, como assim eu rejeito o HO? Então, eu coloco aqui, eu coloquei um exemplo, um gráfico aqui para... Aqui mais aqui, ó. Essa região aqui é a região de aceitação da HO. O que é o HO? Que a média das mulheres é igual, a média do peso das mulheres é igual à média do peso dos homens. Só que com os dados que eu tinha, esse P, o valor do P, né, que é o valor estatístico daqueles dados que você forneceu, né, usando o quê? Usando isso aqui, deixa eu só mostrar. Usando essa equação Z. Então, o programa faz o quê? Ele pega essa fórmula e faz todos os cálculos para você. E, no final, ele fornece esse valor Z. Esse valor Z nada mais é do que a tua resposta, né? Aonde você vai situar o teu modelo, tá? A tua resposta. Então, como o meu P, aqui no exemplo hipotético, só para a gente entender como funciona isso, deu 0,08, e ele é menor que 0,05, então, esta região aqui, ó, alfa sobre 2, é uma região de 0,025, e aqui é uma região de 0,025. O que é isso? Só probabilidade, né? Então, eu tenho 100% de probabilidade de todo mundo estar aí dentro. E 0,95% de probabilidade, quase 100%, dos dados estarem ali. Então, neste caso aqui, como deu 0,08, e ele é menor que 0,5, inclusive menor que 0,025 também, o que significa? Ele não está nesta região aqui, ele está nesta região aqui, certo? Positivo, ele está para cá, desculpa. Ele está nesta região aqui, certo? Esta é uma região crítica. Que região crítica é essa? Eu rejeito a minha hipótese inicial. Mas aí tu começa a pensar, então o que eu posso dizer desse grupo de dados, dessa análise? Que existe, como eu rejeitei o HO, significa o quê? Isso aqui não está ocorrendo. A média, a minha hipótese, que eu dizia que as médias são iguais, não está ocorrendo. Então, eu rejeitando isso aqui, existe uma diferença significativa entre as médias dos dois grupos. Certo? Ou seja, as médias são diferentes. Essa palavrinha aqui, significativa, ela não cabe muito bem no teste Z, tá? Só para adiantar um pouquinho, quem diz significativa, essas coisas, são aqueles testes talvez vocês conheçam, né? Só vou dar uma pinceladinha aqui. Esses testes daqui de Tuckey e de Duncan, ele faz o quê? Ele elenca a significatividade. Quem é mais, quem é menos, tá? Então, essa palavra aqui, ela não é tão adequada aqui, certo? O que eu posso dizer aqui é que existe evidência, que combina mais com o teste, né? Existe evidência de que há uma diferença entre as médias dos dois grupos.
Entenderam como funciona? Eu acredito que vocês já tenham visto isso, né? Então, o que interessa mesmo é sempre ficar cuidando desse valor. Eu só vou poder analisar esse valor quando eu definir. Tá, e se eu fosse um teste unilateral, aqui seria 0,05, se aqui tivesse dado 0,04, né? Então, você tem que ter isso bem definido, vai ser unilateral, vai ser bilateral, porque aí com esse P você pode analisar essa aceitação ou rejeição. E aí, então, você conclui, né, no seu trabalho, no seu artigo, após essa análise, né, após essa observação, após o estudo dessa tua hipótese, você conclui lá, existe evidência ou não. Tudo bem até aqui? Bem hipotético, só para ficar mais dinâmico, senão fica muito teórico, né, o exemplo. O teste T, ele é idêntico ao teste Z, é idêntico. Só que a única diferença dele é que o desvio padrão da população não é conhecido. E isso é muito comum. O teste T é muito mais aplicado do que o teste Z, porque o teste Z, tu pressupõe que tu conheça toda a tua população. E aí tu tira uma amostra dessa tua população e trabalha com o desvio padrão da população. Vocês viram lá no início que eu usei o símbolo aqui? Esse símbolo aqui é da população, tá? No caso aqui, esse desvio padrão não tá. Eu tenho aqui o S. O que é esse S? É um desvio padrão amostral. Eu pego a minha amostra, eu calculo a média, o desvio padrão da minha amostra, e não da população. Então, o teste Z, ele foi usado para construir todos esses testes aqui, mas ele é muito específico, tu tem que conhecer todo o comportamento de toda a população. Por isso que o teste T é muito mais usado, tá? Então, você trabalha aqui da mesma forma com o erro amostral, tá? A média calculada e a média que você está estudando, né, a média da tua hipótese. Se vocês olharem lá na tua hipótese, eu tinha colocado lá, ó, a média A igual a média B. Então, essas são o hipotético, né, o teórico, e esse aqui é o experimental, certo? Então, a partir disso aqui, você vai construindo esses valores, tá? O que muda aqui nesse teste T? Ele entra a noção de grau de liberdade. Como você não tem o desvio padrão de toda a população, você não sabe até que ponto você pode variar a tua amostra. Vocês sabem o que é grau de liberdade? Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Vamos fazer um exemplo simples, só para tirar minha dúvida aqui, né? Digamos assim que eu tenha... sei lá, já que eu não jantei ainda, né, vamos falar de comida. Eu tenho 5 cardápios, certo? E aí eu tenho que, lá no meu restaurante, eu tenho que escolher um cardápio para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira e para sexta-feira. Sábado e domingo o restaurante está fechado, tá? Então, o que é grau de liberdade? Bom, eu tenho 5 cardápios, meu N é 5, certo? Amostra, meus 5 possibilidades. Na segunda-feira, eu tenho a possibilidade de escolher entre esses 5, certo? Se eu não pudesse repetir, por exemplo, né? Na terça-feira, um deles já não tem mais. Então, eu continuo com a possibilidade de escolha, tá? Na quarta-feira, como eu já fiz no dia anterior, já fiz o cardápio B, então, na quarta-feira, eu vou escolher um outro. Eu tenho ainda 3 possibilidades de cardápio. Na quinta-feira, já fiz... Eu estou cortando aqui, mas pode ser qualquer um, tá? Na quinta-feira, bom, eu ainda tenho 2 possibilidades de escolha de cardápio. Só que quando chega na sexta, eu não tenho mais escolha. Certo? Eu sou obrigada a fazer aquele ali. Então, por isso que o grau de liberdade aqui, no caso desse experimento aqui, se eu fosse fazer um experimento, esse grau de liberdade seria o tamanho da amostra menos 1. Por quê? Por que menos 1? Porque vai ter um momento que eu não posso variar. Ele não é variável.
certo? Ele não é passível de estudo. Mas qual? Eu não sei, certo? Então, neste caso aqui, os graus de liberdade são 4. Tá, mas o que tem o grau de liberdade a ver com isso? Nem aparece aqui. Na hora que a gente vai nas tabelas da distribuição T, ele não aparece como N da amostra. Ah, esqueci de falar, né? Então, você tem o tamanho da amostra, né? E aí você tem os graus de confiança, né? E aí, com o tamanho da amostra, no caso da distribuição Z, né? Você localiza o valor Z. No caso da distribuição T, você tem que procurar aqui o N menos 1. Essa é a diferença, né? Tem uma outra tabela. Aí, no caso da distribuição T, você não vai olhar o tamanho da amostra, você vai ter que fazer N menos 1 para você achar o valor T. Entendeu? Só que como a gente não vai trabalhar com as tabelas, a gente trabalha mais com o programa, é só para entender por que aqui tem N menos 1. Por quê? Como eu não conheço a população, eu não sei como é a população, eu não sei até que ponto essa última opção que eu tenho é realmente a última da população. Então, a gente sempre fica com uma amostra que não assim, ela não entra na análise, mas você não sabe qual, tá? A gente não sabe, não, essa amostra não vai entrar. Não, o próprio teste já se encarrega de uma amostra retirada de uma forma, assim, que, assim, ela compensa essa falta de escolha que você tem aqui para essa última variável. O teste T tem o mesmo gráfico, a mesma análise, rejeita, bilateral, lateral à esquerda, lateral à direita, que o teste D. A única coisa que muda é essa forma de compreender, né, a inserção do grau de liberdade. Tudo bem até aqui? É o teste mais usado, olha, quase todos os testes de artigos trabalham com esse tipo de teste. Quando que eu uso? Quando eu quero saber média, quando eu estou comparando médias. Então, eu fiz um experimento, repeti ele um monte de vezes, eu tenho uma média. Aí eu quero saber se essa média, ela é igual ou diferente de um outro experimento com um monte de média, certo? Então, eu trabalho só com os valores das médias dos resultados que eu estou estudando. Então, tanto o teste Z como o teste T trabalham com média. Então, já é uma ajuda, né? Assim, eu preciso fazer se a média dessa medida é igual à média daquela medida, teste T. Ok? Aqui eu trouxe para você, a gente fez ainda no ano passado, né, Douglas, quando a gente começou a conversar sobre essa disciplina, no ano passado não, em março? Não, foi ano passado. Enfim, a gente começou a conversar. Foi esse ano ainda, por incrível que pareça, foi esse ano. Foi este ano, né? Acho que foi fevereiro, por aí, né? Que a gente começou a conversar. A gente selecionou um monte de artigos para poder mostrar para vocês, né? Para poder entender. Esse aqui são artigos que eu não sei se interessa a vocês, né? Eu não tenho como saber qual é o interesse de vocês aqui na pesquisa. Mas aqui, ó, o que me chama a atenção é o teste, né? Impacto. A qualidade do ácido carbono com com variação de tratamento, condições de tratamento térmico. Acho que é isso, né? Variando as condições de tratamento térmico. Na sala deve ter algum especialista aí. Na sala deve ter algum especialista. Bom, então, eu falo, fecha a boca. Fecha a boca, tá? Então, aqui está investigando o ácido carbono 1035 sobre diferentes condições térmicas. Eu não vou nem tocar nesse assunto. Mas o que me chama a atenção aqui é que, no caso aqui é dureza, né? A dureza e o impacto após o tratamento térmico. Aqui ele está trabalhando com o Q quadrado, já vou explicar sobre ele, mas aqui, ó, a dureza e impacto foi dada pela distribuição T. Então, aqui aparece, nossa, que equação estranha essa aqui. Se você prestar atenção, tudo isso aqui já é mais ou menos conhecido. Olha a média aqui no meio. Esse aqui, esse S sobre N aqui, você já sabe o que é o erro padrão. Esse aqui é o valor da medida. Esse aqui é o parâmetro T. E esse aqui é o grau de confiança. Mas da onde veio essa equação? Se você observe que tem uma negativa e uma positiva, né?
Então, se vocês prestarem atenção, eu vou voltar aqui um pouquinho. Cadê? Não, aqui. Aqui, ó. Se eu pegar, até que tivesse o T, né? T, X menos, é a mesma, né? Só que ele muda, eu pulei uma. É S sobre raiz de N. Se você isolar essa média padrão aqui, se você passar o S sobre raiz de N para cá, multiplicar por T, e colocar esse valor experimental para cá, perceberam? Aqui eu vou ter, aqui eu vou ter menos aquele valor do teste ali, certo? Ah, isso aqui está me parecendo estranho. É exatamente isso. Então, você está reescrevendo o parâmetro, a equação do parâmetro T, no caso aqui, ó, você está reescrevendo essa equação aqui, de forma a isolar a variável aqui da hipótese que você está estudando. Claro, tem algumas letras diferentes, isso aqui é o básico, né, o básico. Então, ele monta o modelo, no caso aqui, o que eu percebi também? Ele é bilateral. Vocês conseguiram perceber que ele é bilateral aqui? Por quê? Eu tenho o intervalo negativo e o intervalo positivo, ou seja, a esquerda e a direita. Então, eu isolo, isso aqui é uma outra variável, né? Tentem não olhar para isso aqui, olhem só para essa equação. Aqui, essa variável, esse aqui seria a leitura, né? Os teus testes, a média das tuas amostras, aqui o erro, e aqui o teste T, e aqui aparece alfa sobre 2, e alfa sobre 2, ele é bilateral. Perceberam? Então, eu só olhando aqui, eu falei assim, nossa, que xingo é esse? Relaxa. Isso aqui é aquele modelo do teste T que foi aberto bilateralmente, foi reescrito em forma da variável μ, né, para cada lado. Então, aqui ele mostra, ó, o N é o total da amostra, aqui, o grau de liberdade, esse aqui não entra no cálculo, né, ele só está dizendo que é os graus de liberdade, que é esse D? Esse D não é aqui, o S é a média da amostra, né, a amostra média, grau de confiança, a média padrão, e esse aqui está como desvio padrão, ele trocou as letras aqui. Enfim, tá? Isso é interessante que vocês comecem a ler as equações e associar com esses conceitos aqui básicos, né, da distribuição T. Depois eu volto aqui para a distribuição Q quadrado. O que seria interessante agora, no caso de um artigo? Você olhar o resto. Ah, a partir desse modelo ele fez o quê? Como é que ele montou a tabela? Tem algum gráfico? Ele fez algum teste? Quais eram as hipóteses? Então, é muito importante, quando você pega um artigo desse, que é experimental, que você entenda como ele construiu a hipótese dele. Tá? Isso é importantíssimo, porque é ela que vai te dar a resposta depois na conclusão. E agora eu vou falar um pouquinho desse teste aqui quadrado, né? Ele não trabalha com média, certo? Ele testa o quê? A variância e o desvio padrão de uma distribuição normal, certo? Então, você tem um grupo de dados normalmente distribuídos, aí teria que voltar toda aquela estatística básica, o que é uma norma normalmente distribuída. Eu vou deixar isso para quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais, tá? Esse teste Q quadrado, então, ele é assimétrico. Ele não tem esse formato simétrico que tinha o T ou o Z, tá? Então, ele pode ser também à direita, ele pode ser à esquerda e ele pode ser bilateral. O que tem de diferente aqui? O bilateral, ele podem ser os valores diferentes, porque ele não é simétrico, certo? Então, eu defino o meu intervalo de confiança. Então, se eu coloco assim 95% como intervalo de confiança, né, 0,95, então eu tenho 95% de probabilidade de encontrar aqui. Então, isso aqui seria uma região de hipótese de aceitação da hipótese nula, né, hipótese inicial, perdão. E aqui, então, eu teria 5%,
ou 0,005 de possibilidade ou probabilidade de encontrar a minha resposta aqui. Então, são valores extremos. Então, se eu cair nessa região, eu estou rejeitando essa hipótese inicial, a minha afirmação inicial, tá? Então, ela vale da mesma forma o teste T, mas aqui, esse bilateral, então, eu trabalho com 2 extremos, esse aqui é teste à esquerda, né? Esse aqui é o teste à direita, ok? Normalmente, a região aqui corresponde a 100%, mas, sabe, ela é 100% próximo, muito próximo a 100%, né? A gente não tem certeza de nada, tá? Então, o modelo que rege ela é essa equação aqui. Então, observem que ela também tem um grau de liberdade, né? Ela tem um N menos 1 grau de liberdade, e aqui você tem as informações de média, desvio padrão dessa informação. Vou voltar aqui para a gente analisar. Aqui, observem, aqui ele está isolando quem? Ele está isolando essa informação aqui, certo? Então, se eu pegar aqui, nesse material aqui, se eu isolar e colocar n menos 1, S ao quadrado, aqui o lambda ao quadrado vem aqui, certo? Se eu trabalhar em teste bilateral, eu vou ter um intervalo, né? Então, aqui, aparece a raiz quadrada. Por quê? Porque aqui, o desvio padrão, a variância, né? É o quadrado do desvio padrão. Então, aqui você tem que prestar atenção, porque o modelo, olha, aparece a raiz quadrada. Perceberam aqui? O n menos 1, o S2, olha aqui, ó, o n menos 1, o S2, e aqui embaixo, no caso aqui, a resposta, né? A resposta da confiança. Ok? Então, isso aqui parece um bicho, mas não, é só olhar quem é a distribuição, como que ela se comporta, como que ela é escrita, como ela foi elaborada, e aqui você consegue. Para que serve isso aqui? Para você alimentar o teu programa. A maioria já tem isso já pronto, né? Mas se você for alterar qualquer coisa aqui nessa informação, você sabe como mudar lá na tua programação, tá? Você tem o teu modelo ali, matemático, prontinho, tá? Deixa eu me acompanhar na hora aqui, senão 8 horas, gente do céu, deixa eu ir um pouquinho mais rápido. Aqui, ó, isso aqui é um exemplo que está Depois eu coloco as fontes, as referências, tá? Eu não sei se essa disciplina tem alguma referência, provavelmente deve ter, mas são exercícios clássicos, tá? Então, a variância da força de uma linha de pesca é 15,9. Aí você pega uma amostra aleatória de 15 rolos de linha de pesca. Aí você faz, né, a análise daqueles 15 rolos. Aí você achou uma variância de 21,8. Ao nível de significância de 0,05, a evidência da primeira variância, tipo assim, dizer que a primeira variância, aquela primeira afirmação, a variância da força de uma linha é 15,9. Se eu peguei uma amostra, teve 21,8, a evidência de que aquela primeira variância realmente está correta, é isso mesmo. Entendeu? Aqui já não cabe o teste T, certo? Porque está trabalhando a variação da variância. Então, aqui você monta, né, as tuas hipóteses. Então, a tua afirmação é o quê? A variância da força da linha da pesca é 15,9. Essa é a hipótese inicial, tá? Você vai ter a alternativa, aquela que você fez na tua amostra aleatória. Não, eu achei 21,8. Será que aquela inicial é verdadeira? Ou essa aqui, né? O que tem uma a ver com a outra? Aí, então, como você trabalha com grau de liberdade, você não trabalha com a população toda, então você sempre fica com a última amarrada, a última amostra amarrada, né? Quando você faz os cálculos, né, isso aqui o computador te fornece, ou as tabelas te fornece também, e aí você pode, com esses valores, né, a tabela lá do Q quadrado, você substitui, então, 15 amostras, menos 1, né, o S2, que é, no caso, assim, da amostral, né, o S é amostral, a variância amostral, e aquele de baixo aqui é a variância da tua afirmação, que está dizendo que é, né? E aí você faz esse cálculo, você achou esse valor, bem tranquilo.
Aonde está esse valor? Bom, da mesma forma que o teste T, essa região aqui central é a região de aceitação. Então, assim, qual que é a hipótese inicial? Que a variância, aqui, ó, que a variância é 15,9, certo? Esse valor que você achou aqui, que junta essas informações que você tem, inclusive o experimental, está aqui, ó, a variância experimental, ok? Você posicionou ele aqui, ó. Você posicionou ele aqui. O que quer dizer isso? Essa aqui é a região de aceitação. O que você conclui disso? Bom, se é uma região de aceitação, então essa amostra, né? Eu tenho um indício, né? Que essa amostra, ela me diz que essa afirmação tem indícios de que é verdadeira, que é possível. Entenderam? Eu acho que não há evidência suficiente ao nível de significância de 5% para rejeitar a afirmação de que a variância da força da linha é de 15,9, ou seja, eu aceito essa afirmação aqui. Ok? Por quê? Esses meus cálculos, desses dados experimentais, eu caí na região de aceitação. No caso aqui, vocês, aqui é calculado, né, na tabela, apareceria um valor P. Apareceria esse P, né? E esse valor P é que você ia usar para comparar com esse, no caso, esse P você ia comparar com o 0,05 da tua significância aqui, ó. Ok? Tá? Então, esse é o Q quadrado. Então, lá, já mostrei o artigo. Esse tipo de erros aqui, eu acho que o professor Douglas já falou, né? Então, eu vou passar, porque isso que eu falei aqui de rejeitar essa hipótese, tipo assim, eu estou aceitando essa hipótese, não é assim, tem que olhar com cuidado, porque eu posso ter uma série de erros, né? Então, tipo 1, tipo 2, né? Então, isso é uma coisa, assim, que preocupa o pesquisador, né? Como é que você reduz a possibilidade de que isso ocorra, que ocorra esse erro? Por exemplo, você aceitou a hipótese, mas, na verdade, a hipótese está errada, né? Tu queria outra coisa, né? Tu achava que era outra coisa, né? Ou pode ser um erro também. Então, o nível de significância, ele é muito importante. É ele que faz com que você ajuste essa tua resposta, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido aqui. E outra coisa, né? Erro experimental. Não sei, já falou sobre isso, Douglas? Não de forma direta. Isso é muito importante, tá? Eu chamo a atenção porque eu já levei muito na cabeça por causa de medidas erradas, os testes que eu fazia, você, pô, mas como é que pode, Dadão? Tinha que fazer tudo de novo, então tem que ter muita paciência. E como vocês trabalham com uma área experimental, né, de materiais, tem que ter muita paciência, tá? Então, às vezes, aparece esse erro experimental, né? Então, o que você tem que fazer? Minimizar, tá? Então, acho que vocês já conhecem isso aqui, né? O que é exato, o que é preciso. Então, o que acontecia muitas vezes, né? A gente fazia os testes, tá tudo mais ou menos próximo, tá? Mas não é isso que eu queria, né? Tá muito fora, né? Então, os teus resultados são precisos, mas não são exatos, né? Eles não estão ali próximo. Né? E a gente sempre busca essa situação aqui mais precisa, tá todo mundo ali perto, os teus experimentos estão ali, né? A tua média, o teu desvio padrão está tudo ali pertinho. É isso que você busca a precisão, certo? E como é que faz, então? O próprio material pode ser variável. Você pode ter fatores que você não considerou no teu experimento. Isso é uma caixa preta. É uma caixa preta porque, às vezes, você está num ambiente e tem alguma variável nesse ambiente que pode estar afetando na tua amostragem. E, às vezes, a gente não se dá conta. Pode ser até a temperatura ambiente, a própria umidade. Às vezes, quem trabalha com metal sabe que a umidade é um fator importante. Mas eu não estou estudando umidade, mas ele é um fator externo que você tem que cuidar. Por isso que a gente trabalha com ambientes, assim, de condições controladas, né? E outra coisa, a condução dos experimentos
a metodologia, a forma com que você está diluindo ou preparando soluções, tem que tomar muito cuidado. Medição, observação, erros de leitura, instabilidade nos equipamentos, isso faz parte da vida do pesquisador, né? Aqui eu coloquei um outro exemplo, né? E olha que interessante aqui, quando você aqui está estimando o número de espécimes para... esse trabalho aqui é um trabalho bem extenso, tá? Ele quer estimar quantas amostras são necessárias para ter um parâmetro de compreensão, né? Teste de compreensão. Olhem só, aqui tem muita estatística nesse artigo, até depois eu passo para vocês, né? Não sei se alguém trabalha com isso aqui, mas é interessante como ele juntou várias coisas juntas, tá? Vários testes juntos. Então, olha aqui, o que eu estou percebendo? Apareceu uma distribuição Z aqui, estão vendo? Ó? Bilateralidade. Ele trabalha com o beta, ou seja, a força do experimento, não a significância. Esse beta, ele é muito... Aqui, no caso, ele está... Para mim, o beta, ele é a força do teu experimento. Eu não sei se talvez o professor Douglas queira falar alguma coisa, tá? Para mim, ele é uma coisa muito difícil de calcular, muito difícil. Para não confundir, eu costumo usar sempre o alfa, tá? Mas esse artigo aqui, ele está considerando aqui, ó, o beta como a confiança. Tá? Ele está usando o beta como alfa. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o beta, para mim, é força do experimento. Eu acho que eu até comentei lá, eu passei meio rápido, tá? Mas, assim, o nível de confiança, para mim, é beta, é alfa, tá? Então, tem que tomar cuidado. Mas aqui nada que você já não tenha visto, não é mesmo? A gente já viu isso aqui lá naquela modelagem. Então, aqui ele cita, né? Estatística de inferência para valores médios. Olha a palavrinha-chave aqui. Por isso que está usando a estatística Z. Mas aqui ele vai considerar a população de todas as amostras dele. Teria que ler, né? Teria que ler aqui, eu não entendi porque eu usei o T. Deve ter alguma explicação aqui. Depois aqui ele fala, né? Ele juntou o teste Z com o teste Q quadrado para comparar o desvio padrão. Ok? Então, aqui já está tudo, olha só, tudo coisa que vocês já viram, né? Ele adaptou essa fórmula e aí ele vai testar isso aqui. Okay? Ele vai alimentar o programa dele com essas informações. Aqui eu trouxe um outro modelinho de Q quadrado, aqui também usa beta. O p-valor aqui, ele está como o ρ. Então, tem várias variantes, né? Então, tem que olhar com calma, né? Esse aqui é uma distribuição em séries, né? Tem com um grau de liberdade um pouquinho diferente. Olha, cada um adapta conforme o seu... Esse CDF aqui eu não conheço. Função de distribuição cumulativa. Função de distribuição cumulativa. Eu conheço função cumulativa, agora, distribuição cumulativa, a pesquisar. Último teste, bem rapidinho aqui, acho que está cansado já. Esse teste F, que também é muito usado, ele trabalha o quê? Variância das amostras, mas com populações diferentes. Então, você tem um grupo de amostras, uma coisa, e um outro grupo de outra amostra. Aí você vai juntar, comparar essas duas, né? Você vai analisar essa diferença, vai compreender. Então, aqui ele tem uma pequena observação, né? Ele é sempre maior que 1. Observem aqui, ele é sempre positivo, esse valor de F, distribuição F. Então, aparece, né, dependendo de algum programa, ele te dá lá, coloca F, o valor do F. Tá, faz o que com isso aí? Então, tem que saber o que é isso, né? É o valor que tu vai usar para posicionar aqui, para saber se tu aceita ou rejeita essa hipótese, no caso, né? Que as variâncias são iguais,
as variâncias amostrais são de populações diferentes, são iguais ou não. Então, isso é muito interessante, por exemplo, você tem um lote de uma peça, e você tem um lote de outra peça. Quando você vai fazer uma média, tu não pode trabalhar com esse lote, porque são lotes diferentes. Então, neste caso, quando você trabalha uma amostragem num lote, e você trabalha a mesma informação, a mesma peça, mas num outro lote, você não pode usar o teste T. Você tem que usar o teste F, porque ele trabalha com duas populações diferentes. Ah, mas é a mesma peça, mas são lotes diferentes. Então, é muito, muito usado esse teste F, tá, gente? Ele é muito usado na parte de alimentos, é muito usado isso aqui. Porque você faz lotes de controle de qualidade, né? Bem, então, todos os testes aqui são à direita, né? Ele não tem teste à esquerda. Ele trabalha com 2 graus de liberdade diferentes, porque eu tenho 2 amostras diferentes, cada uma com a sua particularidade, tá? Eu teria que conhecer bem cada uma desse grupo de amostras. E o mais interessante de todos, o mais usado, é o teste ANOVA, tá? É a análise da variância. Aqui, esse teste, ele é muito importante quando você tem... você quer estudar como que um determinado fator interfere na média daquelas amostras. Então, você tem assim, por exemplo, você tem aqui como uma hipótese, né? A tua hipótese nula. Você diz que a média de todos os teus lotes, vou usar a palavra lote aqui, a média de todos os teus lotes é igual. Aí, o que é um fator? Depois eu falo dos fatores. E a hipótese alternativa é, pelo menos, uma média é diferente das outras. Entende? Aí tu consegue fazer um controle de lote aqui. Ah, todos os lotes são iguais? Beleza, toca a ficha. Agora, mas se você faz esse teste e ele cai nessa região aqui, na região, no caso, assim, de aceitação, ou na região de rejeição, quando você rejeita a hipótese inicial, você cai na região dessa daqui. Então, você tem pelo menos uma média, né? Para você usar esse teste ANOVA, tem que ser amostra aleatória, tá? A população tem que ser normal, as amostras têm que ser independentes entre si, e cada população deve ter a mesma variância, tá? Então, assim, é um teste, assim, bem extenso, tem que tomar muito cuidado na montagem dele, porque você tem que estabelecer bem certinho, tá? O que a ANOVA faz? Ela estuda a variância entre as amostras e a variância dentro das amostras. Então, você tem a amostra 1, a amostra 2 e a amostra 3, né? São 3, a média, amostra, tá no plural, né? Então, entre as amostras e dentro da amostra. Então, a ANOVA é um teste muito usado, tá? O que eu tenho aqui que tenho que cuidar? Que eu tenho 2 graus de liberdade. Então, eu tenho o grau de liberdade do numerador, aqui, onde esse K é o número de amostra total, certo? E aqui no denominador, que é dentro das amostras, esse N aqui é a soma do tamanho de todas as amostras, que vai somar tudo. E vai subtrair do número de amostra que você usou nas amostras. Então, tem que cuidar isso aqui. Tem que cuidar muito, tá? Mas isso aqui, na hora que você usa, por exemplo, o Excel, o teste ANOVA do Excel, ele só te pede a informação. Você não precisa montar tudo, ele só te pede quais são os graus de liberdade que você quer. Então, você já sabe quantas amostras tu tem, o total de amostra. Então, o próprio Excel já faz esse cálculo para você. Você só informa, minhas amostras são tantas, né? A soma de todas as minhas amostras é isso. E ele já está embutido dentro do algoritmo dele, esses graus de liberdade diferenciado, tá? Os testes ANOVA também são unilaterais à direita, né? Então, se o teste for maior que o valor crítico, a hipótese inicial é rejeitada. Então, ela é muito parecida com essa aqui, ó. Um pouco parecido. Então, é tudo à direita, tá? Então, se ele for maior, se eu tenho um valor crítico aqui, digamos aqui, digamos que é o crítico,
tudo que cair aqui, depois do crítico, significa que eu estou rejeitando essa hipótese inicial. Então, se cair aqui o meu resultado, significa que pelo menos uma média é diferente. No caso da média, né? No caso aqui, ok? Quando você trabalha com ANOVA, por isso que a gente usa muito ANOVA no Excel, né? Tu tem que calcular tanta coisa, tá? A média e a variância de cada amostra, eu coloquei aqui, caso não se lembre. A média global, a soma dos quadrados entre as amostras, a soma dos quadrados dentro das amostras, a variância entre as amostras e a variância dentro das amostras. Só depois disso tudo é que ele te dá o TST, tá? Então, quando no resultado, no próximo encontro, né, eu gostaria de mostrar o ANOVA no Excel para você, o resultado que o ANOVA dá, ele já traz tudo isso. Aparece assim, soma dos quadrados, aparece assim, ó, o Excel aparece assim, a soma dos quadrados, né, entre as amostras, a soma dos quadrados dentro das amostras, né, e aí você vê aquele monte de quadrado, um monte de número, o que é? É o algoritmo do ANOVA, né, todo esse cálculo, é o algoritmo dele, para ele chegar nesse número F. Então, lá no finalzinho, né, da tua tabela, tem um monte de informação, e lá no finalzinho aparece o valor do F. Tá? Então, é bem interessante de acompanhar um teste ANOVA. Existe no YouTube, para quem quiser saber mais sobre isso, existe no YouTube muitos vídeos pequenos, né, bem assim, pontuais. Eu olhei vários, assim, como é que eu vou dizer? É muito didático, tá? E algum deles é no Excel, outro no outro programa, mas assim, você procura aquilo que você quer. Se você olhar aquele vídeo, eu tenho certeza que você vai saber fazer um ANOVA assim, rápido. O que você precisa é saber o que fazer com esse F, que é a conclusão, né? E essa conclusão só vai ser possível a partir da hipótese que você criou. Eu só queria deixar bem claro aqui, porque aqui fala de fatores, né? Com um fator. Mas o que é esse fator? O que é esse fator? Então, na dúvida, né? Eu coloquei um exemplinho aqui. Por exemplo, o que é um fator? É um material submetido a um estado para fim de comparação. Pode ser o quê? Temperatura pH. No caso aqui, eu estou estudando o efeito, né? Do suco de laranja. O efeito da temperatura. Olha aqui, ó. A temperatura e da concentração de antioxidante dentro do suco de laranja. Por que isso? Porque eles são pasteurizados, né? Então, quando você pasteuriza, você trabalha com temperaturas um pouco elevadas, que podem afetar a qualidade do teu suco, né? Então, isso aqui, eu fiz, sério, gente, eu fiz 500 mil ANOVAs com suco, tá? Eu trabalhei muito com suco de araçá, para desenvolver novas formas, né, de pasteurização do suco de araçá. E olha, cansativo. Mas, enfim, é bem interessante. Então, eu trouxe a laranja, porque eu não sei se todos conhecem araçá, mas a laranja eu acho que todo mundo conhece. Então, você tem aqui o teu suco, né, você está colocando ele, tem dois fatores que você está estudando, a concentração de antioxidante ali dentro e a temperatura usada para isso. Então, isso aqui você define antes, né? Então, esses são os fatores, ok? Então, no caso, uma ANOVA com um fator, aqui em cima, ó, com um fator, no caso aqui, por exemplo, seria a temperatura, naquele meu exemplo hipotético. Então, eu vou estudar a temperatura, né? Como que a temperatura afeta, né, toda a variância de todas as amostras que eu fiz, ok? Então, no caso aqui, eu tenho dois fatores. Dá para fazer ANOVA com dois fatores? Dá. Só que, antes de falar da ANOVA, eu falo tratamento. Uma outra coisa importante é quando você vai idealizar o teu experimento, tá? Então, cada um dos fatores, no caso aqui, eu tenho dois fatores, né? A temperatura e a concentração do antioxidante. Então, são dois fatores. O que a ANOVA faz? Ela estuda a influência da temperatura em cada uma das amostras e também dentro de cada variação de concentração. Então, aqui você tem os tratamentos.
Aí começa, tá? Se você vai estudar 4 temperaturas e 3 concentrações diferentes, são 2 fatores. Então, você vai ter um comportamento para esta temperatura e esta concentração, a mesma temperatura e a segunda concentração, e assim sucessivamente, porque eu estipulei isso aqui, né? 4 tratamentos, né? 4 níveis para este fator temperatura, e aqui eu estabeleci 3 níveis para esse fator concentração. Aqui eu botei um a mais, ó. Acho que me empolguei e botei um a mais aqui, né? São 3 níveis só. E aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer 12 tratamentos. Pensa o tamanho das tabelas que você vai ter. Tá? Então, você vai analisar uma propriedade, sei lá, teor de vitamina C, ali dentro, você vai estudar como que a temperatura e a concentração foram afetadas nesse tratamento, nesse. Pensa quantas análises você vai ter que fazer. Então, quanto mais fatores, mais cada um desses tratamentos aqui, ele tem que ter as repetições. Então, eu coloquei aqui, ó, repetição. Entre 2 a 3 repetições para cada um desse aqui, ó. Tu tem que fazer 2 a 3 repetições. E aí você fica com um monte de dados, um monte de médias, um monte de variantes, um monte de desvio padrão. E aí, o que tu tira disso? Para isso que serve a NOVA, né? Ela junta tudo isso aí, todas essas informações, e ele te resume num valor, né? Numa resposta, tá? Então, voltando aqui. 2 a 3 repetições é para quem tem prática. Para quem tem prática. Quem não tem prática, tem que fazer mais de 3 repetições. 5, 6, 7 repetições. Para você não fazer da tua inexperiência um daqueles fatores estranhos que vão afetar no teu processo, na tua análise, tá? Então, quando tu vai fazer a repetição, uma outra coisa nossa, quantas vezes eu já vi o pessoal fazer errado? Quando tu vai fazer a repetição, tu tem que pegar outra amostra do mesmo lote. Tu não pode pegar a mesma amostra aqui, tá? Vou fazer, estão vendo o copo, né? Eu vou analisar essa água. Então, eu sou craque em analisar água, eu vou pegar 3 amostras, 3 repetições. E eu vou pegar 3 daqui de dentro. Não, né? Eu tenho que pegar nesse mesmo, sei lá, isso aqui é uma amostra, né? Eu tenho que pegar, aonde eu peguei essa amostra? Eu vou ter que pegar outra amostra e fazer a repetição em cima dela. Com isso, você consegue ter mais relevância no teu estudo, porque se você repetir 3 vezes da mesma amostra, pegar a mesma amostra e repetir 3 vezes essa aqui, o que tu vai analisar? Se tu fez bem feito ou não, se tu fez mais rápido, se tu leu certo, tu não está analisando digamos assim, tu não está analisando somente o conteúdo. Se você pegar sempre da mesma, tu está analisando o que tu está fazendo, né, a tua prática. Então, é interessante isso, tá? Se o material não é do mesmo lote ou do mesmo fornecedor, vai ter maior erro experimental. Isso eu acho que vocês já sabiam, né? Então, você vai fazer aqui, naquele primeiro tratamento, lembra lá, da primeira coluna ali? Esse primeiro, só esse primeiro aqui, tá? Você vai fazer 3 repetições. E você vai ter uma média. Ok? No segundo, eu errei aqui é 2, e aqui é 3, né? São os 3 tratamentos aqui, ó. Eu acabei copiando e não arrumei, tá? C2, depois, aqui. C2 e C3, ok? São 3 tratamentos. Então, a gente vai ter uma média para esse tratamento, uma média para esse tratamento, uma média para esse tratamento. Então, para essa temperatura 1, tu tem uma média geral. Pensa a quantidade de dados que dá. Como é que a NOVA responde? Como é que a NOVA apresenta o resultado dela? Geralmente com isso aqui, ó, um box plot, né? Ele joga ou assim, ou às vezes aparece só como uma bolinha, assim. Então, tem várias aparências dele, né? Então, mas normalmente, pelo menos naquele que eu costumo trabalhar, que eu costumava trabalhar o SAR, ele sempre me dava a NOVA assim, como né?
como é que está variando, como é que está a variação das amostras dentro dali desse parâmetro, desse experimento. Não sei se eu estou sendo clara para você, mas enfim. Aqui, então, o teste da ANOVA pode ser feito com 2 fatores, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu vou testar o efeito de 2 fatores independentes. Certo? Então, aqui, ó, a temperatura é um fator, a concentração é outro fator, são independentes, tá? A concentração é uma coisa, a temperatura é outra coisa. E eu vou testar esses 2 em relação a um fator dependente. Então, no exemplo do suco de laranja, 2 fatores, eles vão me gerar 3 hipóteses nulas. Uma para cada efeito e uma para a interação. Uma para cada efeito. Então, aqui, ó. O efeito principal é a temperatura sobre o suco. O efeito principal 2, a concentração de antioxidantes sobre o suco. E o efeito de interação é a temperatura e o antioxidante junto. Tá? Então, eu vou ter 3 hipóteses nulas. Claro, aqui não estão formuladas. É só uma ideia de como é que a gente monta a ANOVA, tá? Então, se você começa a fazer análise sem ter bem claro essas hipóteses, né? Claro, aqui não está completa, né? Se você não tem isso montado, meu Deus, tu vai fazer o que com todos esses dados? Então, tu tem que saber para onde tu está caminhando, tá? Eu acho que eu estou me pichando demais, Douglas, meu Deus do céu, deixa mais um pouquinho. Aqui tem mais um exemplo que ele mostra que com cerâmica, né, em ambiente, isso aqui deve ser de dente. Isso aqui eu sei que é de dentista. Aqui, ó, eu me lembro que eu li que era de dentista. Então, eles estão testando ambientes com fluoreto, né, que são a parte de dente, água com flúor, na cerâmica. Enfim, não me interessa. Aqui, o que me interessa é isso aqui, ó. Os dados, né, foram analisados. Two-way ANOVA. O que é isso? ANOVA de 2 fatores, de 2 vias, ou 2 fatores. E esse teste Bonferroni eu não conheço. A gente não tem como conhecer tudo, tá? Esse teste aqui me chamou a atenção porque eu não conheço. Deve ser algum ajuste usado ali nessa área médica, não sei, tá? Então, aqui aparece um teste com 2 fatores, né? No caso aqui, o E e a rugosidade, são 2 fatores, o nível de significância, e aqui aplicou também o Q quadrado, ele usou o SPSS, e o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, olha só, eu tenho o controle, o neutro e o acidulado, né, que é o ácido fluorídrico aqui, fluoreto de sódio, enfim, tá? Então, olha, o que a ANOVA te deu? Onde é que está a ANOVA aqui? Essa é a pergunta que eu queria que vocês começassem a fazer. A ANOVA está aqui, ó. Essa aqui é o intervalo de variação, da variância. Como que a variância desse experimento aqui está se comportando? Observem que aqui, ó, é bem pequena a variância. E essa aqui, ela tem um tamanho bem maior. Claro, aqui só está mostrando o gráfico, certamente tem uns valores numéricos que acompanham esse gráfico. Quando você faz uma ANOVA, tu pode gerar os valores numéricos e os valores gráficos, né? No caso aqui, eu não li todo ele, né? Eu só peguei aquilo que me chamou a atenção, que no caso o gráfico. Então, esse aqui, ele está mostrando a variância deste tratamento aqui, que é um tratamento PQM, sei lá o que é isso, neutro. Certo? E aqui, então, ele mostra como que a rugosidade variou bastante aqui, ó. Houve uma grande variância da rugosidade neste tratamento. Ao contrário, neste tratamento aqui acidulado, nessa amostra aqui, neste tratamento, a variância foi bem pequena. É bem interessante. Então, esse gráfico aqui, o SAS, ele fornece esse tipo de gráfico bem legal. Bem bacana, assim. E ele fornece também, é que aqui está trabalhando com 3, não sei o que é, que deve ser zircônio, deve ser alguma coisa, não sei. Deixa para vocês lerem que entendem de materiais, eu não entendo. Aqui tem mais um, só para gente, que interessante, eu peguei ele,
Aceleração da perda de peso com chocolate com cacau, conteúdo de cacau. Né? Aqui, o que... Tânia, apresentei esse artigo na semana passada nas minhas aulas, tá? Só para tu ficar ciente, eles têm o link desse artigo lá para ler. Ah, é? Show de bola. Então, aqui, ó, ele diz que a estatística é o t-teste, ó, amostras independentes, tem que ler. Análise foi medida repetida, análise da variância. Então, tem várias informações aqui. Mas o que me chama a atenção nessa tabela aqui é o valor do P. É esse aqui, são esses valores que tu vai usar para comparar e para fazer a tua conclusão. Baseado em quê? Bom, aí tem que pegar e ler melhor aqui, né? Eu não saberia dizer. Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa. Aqui, ó. O valor de P para a diferença entre dois grupos. Certo? Então, ele está fazendo... Esse análise de variância aqui é o Q quadrado. Isso aqui deve ser outra coisa, mas não é nessa tabela, tá? Essa tabela aqui está trabalhando com análise de variância. Então, ele está fazendo análise de variância entre dois grupos. Lembra lá do Q quadrado? Então, esse aqui provavelmente... Aqui, ó. Provavelmente está trabalhando com Q quadrado e ele tem o valor P aqui. E agora você vai comparar isso aí com a significância. Aí tu tem que procurar. Eu teria que ler aqui o artigo para saber qual é a significância dele. É muita informação, muita informação. Então, se tu tem que saber te acostumar com essas informações, né? Não te apavorar, ler com calma. Para finalizar, então, eu vou propor a vocês uma tarefa avaliativa, tá? Vocês vão escolher um artigo do seu interesse. Pelo que o professor Douglas disse, vocês têm 10, né? 10 artigos. Bom, enfim. Dentro desses artigos que vocês estão estudando ali, que vocês estão baixando, ou buscando a referência para o trabalho de vocês, eu acho que é isso, né? Eu gostaria que vocês pegassem... É um dos 10 artigos que sai da minha análise, né, do trabalho que vocês têm de semana passada. Vocês vão gerar aqueles 10 principais ali. Então, é um desses 10 principais. Ok. Então, vocês não precisam procurar outro. Peguem um desses aí, né? E vejam se ele tem alguma informação de tratamento de dados. Se não tiver, não peguem, né? Peguem algum que tenha um tratamento de dados, né? Alguma informação de algum teste estatístico. E aí você vai analisar como foi feita a coleta desses dados, qual tratamento estatístico foi dado. Vocês vão ler e buscar palavrinhas-chave, como a gente mais ou menos mostrei para você. Vocês vão fazer uma pequena síntese de qual tratamento abordado por aquele autor, por aquele pesquisador. Vê se vocês conseguem enxergar quais as hipóteses e os testes que ele aplicou, né? Tentem destrinchar o artigo. Nem sempre os artigos têm tudo, tá? Então, esse é o grande diferencial de um coalizar, analisar por pares, né? Se você apresenta esses trabalhos estatísticos e eles não são, assim, confiáveis, ou seja, você não dá informação de significância, você não dá informação de tipo que teste você aplicou, a tua conclusão não tá condizente com o teste, com os resultados que você está mostrando. Então, isso é o que o revisor, né, os revisores de artigos fazem. Porque você tem que amarrar muito bem o teu dado estatístico para tu ter essa qualificação, né, essa aprovação desses artigos em periódicos conceituados, porque eles olham tudo isso aqui. Então, vocês vão fazer o trabalho de um revisor. Vocês vão olhar quais são os dados, que tipo de tratamento foi dado, quais as hipóteses possíveis que estão sendo apontadas, que tem que destrinchar isso aí, tem que conhecer o assunto para tu buscar as hipóteses, porque eu não vou conseguir fazer uma hipótese em cima da rugosidade de uma camada de cerâmica dos dentes. Eu não vou ser capaz de fazer isso, né? Então, tem que ser um assunto que vocês conheçam. E depois vocês vão analisar de forma crítica como os dados foram apresentados na conclusão. Então, vocês vão fazer praticamente o trabalho de um revisor. E procurem, então, fazer um tema que vocês gostem, porque aí vocês já se animam, né? Ah, mas aqui está faltando isso, aqui está faltando aquilo. Eu me lembro que eu tive uma disciplina há muito tempo atrás, e o objetivo era
analisar os artigos do outro. Acho que era... Não me lembro, não vou lembrar. Enfim. E a gente tinha que pegar... Cada colega apresentava escolhia um artigo e a gente destrinchava tudo. E o que a gente achava de erro? O que a gente achava de erro? Uma coisa impressionante, sabe? Então, por isso que eu coloquei ali de forma crítica. Mas como é que o cara chegou nesse valor? Não, mas como é que aqui diz que a significância é 5% e depois de lá ele troca de teste e apresenta outra coisa? Tá? Então, isso é um exercício excelente. Então, eu coloquei um limite ali de 3 laudas para não ficar muito tenso, né? Eu vou ler um por um, analisar assim, ver como é que vocês enxergaram esses dados e eu vou ver o que eu posso ajudar, né, a melhorar ou sei lá, a complementar o que for necessário, tá? Então, procurem um artigo que vocês gostem, vocês vão ver como é interessante. Talvez eles apliquem testes que a gente não viu aqui, tá? Então, no próximo encontro, eu gostaria, se possível, né, abrir aqui no Excel uma ANOVA, para mostrar para vocês como é que o ANOVA aparece no Excel, mas você pode assistir qualquer vídeo na internet. Como meu computador é recém-comprado, eu não tenho o pacote, o DBA do Excel, eu tenho que ativar ele para poder fazer a ANOVA. E como eu não usei ainda o Excel nesses últimos meses, né, então ele não ficou ativado. Então, eu vou precisar ativar ele, organizar ele, para depois apresentar. Mas, de qualquer forma, vocês têm N vídeos no YouTube que mostram o passo a passo de como fazer a ANOVA no Excel. Inclusive, habilitar o DBA para poder fazer essa análise. E uma coisa que eu acho importantíssima, eu achei muitos gráficos, né, quando a gente fez essa pesquisa para você, sobre a regressão linear. Tá? Então, isso para mim eu adoro isso aqui, porque é matemática mesmo, né? Então, você cria um modelo, uma equação matemática, você joga os teus dados ali e ela te dá um comportamento, né? Ela te dá um gráfico. E eu vou também comentar, bem por cima, esses 2 testes que eles trabalham a significância dos teus resultados, né? Se tem 5 resultados, né? Será que a diferença entre eles é significativa? Então, esses 2 testes, eles fazem um ranqueamento. Não, as 3 primeiras são parecidas, mas essa aqui está fora daquela, né? Então, ela ranqueia um pouco essas respostas, tá? Então, já é um teste um pouco... É fácil, é bem tranquilo, mas é interessante os comentários. Então, eu tenho que procurar alguns artigos que tenham essas letrinhas que aparecem ali na tabela, aparece A, B, um Bzinho, um Czinho, Azinho, um Czinho, o que é isso aí? São esses testes de ranqueamento da significância, tá? Então, isso aqui eu vou deixar para o próximo encontro, acho que em 1 hora a gente consegue ver tudo. Se não precisar fazer o exercício prático da ANOVA, em 1 hora eu consigo fazer os 2 itens. Se precisar o exercício prático, se vocês acharem interessante, aí vai levar um pouquinho mais, né? Uma meia hora, 1h30, né? Só para organizar, o tempo, né? Vou descartar todas as minhas pinturas aí. Então, acho que era isso, Douglas. Não sei se foi muito maçante, muito cansativo. Peço desculpa Foi mais do que eu esperava. Não sei se alguém tem alguma pergunta que eu talvez possa ajudar. Deixa eu olhar aqui. Não? Tranquilo? Eu acho que talvez você já tenha visto isso, né? Acredito que sim. Se a maioria fez engenharia ou alguma área das exatas, vocês devem ter visto esses testes. O que a gente tem que ter em mente, então? Se é média, é teste T. Se é variância, é desvio padrão, são os outros testes. Tá? O Q quadrado. E se é entre blocos, o teste F, né? E se é o ANOVA, aí ele estuda a variância com o fator. Então, é bem interessante, bem interessante. É uma área bem legal. Douglas, era isso, estou à disposição de vocês agora, se você tem alguma pergunta, se eu posso ajudar com alguma coisa. Não sei se era a tua expectativa. Alunos, acho, se alguém quer fazer um comentário, eu quero agradecer pela aula, tá? E chamar atenção para a relevância dela, tá? É o tipo de conteúdo que quando a gente não pratica ele sempre fica esquecido. A gente pode ter visto em algum momento, mas se a gente não pratica essa parte estatística mais pesada, a gente se perde muitas vezes, tá? E isso é um problema, porque quando a gente elabora um trabalho, uma dissertação, a própria qualificação de vocês, um artigo para publicação,
a primeira coisa que a gente tem que ter é capacidade de saber se o que a gente fez está certo. E a gente consegue descobrir isso entendendo a estatística por trás. Então, a gente não adianta só entender sobre tratamento térmico de ácidos. Tem que entender se o tratamento térmico de ácidos está correto ou não. Do ponto de vista, se a gente fez a ciência de forma adequada. Né? E para isso tem todo esse arcabouço de estatístico para ajudar. Tá? Acho que a Tânia fez um bom trabalho de dar uma pincelada em tudo, porque não tem... Né, eu fiz estatística, uma parte na mestrado, e a gente gastava lá um semestre inteiro para ver um teste único e todas as possibilidades dele, aonde que ele falhava, quando que a confiança dele era alta, quando a confiança dele era baixa, o que são os erros clássicos daquele tipo específico, né? E qual é a pior parte disso? Nós, quando a gente elabora um trabalho, a gente está tão preocupado na nossa ciência específica ali, de materiais, que a gente monta um trabalho que a gente acha interessante do ponto de vista de contribuição para a área e submete ele. Quando chega lá, o revisor às vezes não está interessado naquela parte científica que a gente fez. O que ele quer saber é se a estatística por trás está adequada ou não. E aí o trabalho vem com um negado assim tão rápido que a gente fica sem saber de onde veio aquilo. E a gente fez, nossa, mas eu fiquei 6 meses preparando a amostra, eu fiz todas as análises procurando lá ter a maior precisão do equipamento, eu tentei conseguir o material mais puro possível, só que na verdade a gente devia ter feito 7 corpos de prova, a gente fez 3 porque era o que a gente tinha de material, e aí estatisticamente aquilo ali não tem relevância nenhuma, então está dentro do erro experimental, está dentro da variância da natureza, então essa é a parte que é importante que vocês levem dessa aula. A gente não adianta fazer só a ciência pela ciência, a gente tem que entender os conceitos que estão por trás dele, tá? Porque é isso que vai garantir que vocês tenham um bom trabalho, que vão para a banca, o cara da banca vai poder questionar vocês, tanto a parte científica, mas também da parte de robustez do que vocês têm. E aí vocês podem apresentar o dado e dizer, não, tá aqui, ó, a minha variância está dentro dessa característica aqui, meu teste de ANOVA mostrou, vocês podem ver lá, que as barras às vezes ficam, né, eu tenho o bloco, né, o box, e aí a variância, às vezes ela é grande, às vezes ela é pequena. Por quê? Porque o desvio padrão dentro daquele grupo lá foi maior ou menor. E aí eu tenho uma amostra que tem um resultado muito maior que a outra, na média. Só que a desvio padrão dela é muito grande. Então, dentro do erro estatístico, é tudo a mesma coisa, né? Então, quando a gente começa a fazer esses testes que a Tânia vai apresentar semana que vem, a gente começa a ver que eu posso ter, fiz 2 tratamentos do meu material e um deu resultado 14 e um 25. E quando eu faço o teste de Tug, por exemplo, eu vejo que dá tudo a mesma. Então, 14 e 25, do ponto de vista estatístico, para a nossa estrutura, dá a mesma coisa. Né? Eu não posso confirmar que eles são diferentes. Fala, Thaís, desculpa. Não, agora me perdi. Não, tudo bem, desculpa. Não, vai, continua. Daqui a pouco não, mas então, é importante vocês terem noção disso, tá? É o tipo de coisa que ninguém grava, a menos que a gente trabalhe continuamente com isso, ninguém grava. Mas vocês têm que saber que existe, e quando aparecer no artigo lá, ele aparece no artigo, não é porque o cara... Para começar, tá? Quando a gente bota no artigo, muitas vezes, um leitor que desatento se complica naquela leitura, tá? Mas o principal objetivo é para comprovar que não é só a importância do que está sendo feito, mas também que aquilo é robusto do ponto de vista de ciência. Tá? Que ele pode apresentar os dados e confirmar que os dados estão verdadeiros. Nas minhas aulas da semana passada, vocês viram que a gente consegue manipular isso, modificar. Existem falhas estatísticas que a gente consegue explorar, né, quando a gente quer apresentar dados falsos, por exemplo, na manipulação da ciência. Então, isso é importante, porque o pior caso é quando a gente está sendo enganado por nós mesmos, por nossos experimentos, a gente não sabe. Tá? Esse é que eu quero que vocês levem dessa aula. Uma coisa interessante, eu já acompanhei algumas bancas onde o pessoal perguntou, por que o teu box plot é grande assim e o outro é pequeno assim? Tu tem que saber responder. Né? Não é só pegar assim, mas por que deu aquela abertura e por que deu aquela outra abertura? É isso que eles vão te perguntar na banca. Não quero assustar ninguém, né? Mas a Tânia está à disposição, semana que vem a gente tem mais um encontro para tirar essas dúvidas específicas, tá? Então leve em consideração isso, tá? É o tipo de conhecimento que às vezes é maçante, porque tu tem que ficar focado o tempo todo, mas se tu falhar em apresentar ele de forma adequada, o trabalho é rejeitado, a banca nega, por quê? Porque tu não mostrou que ele é científico do ponto de vista de robustez. Isso aí. Gurizada, se vocês têm alguma dúvida aí, turma? Como é que vocês estão? A Tânia vai ficar mais um pouquinho para tirar alguma dúvida, se não tiver, a gente encerra por aqui, eu acho. E aí continua semana que vem.
Eu te mando depois o material, tá? Esse PPT, se alguém quiser dar uma olhadinha, né? Sim, não, eu incluo no Moodle. Se tu me mandar, eu incluo Sim. no Moodle. É aquela versão que tu fez alterações. Eu tirei algumas parte, né? coisas, né? Eu meio que troquei um pouquinho a ordem. Não, mas perfeito. Tu me manda que eu incluo no Moodle lá para deixar, tá? E vou deixar provavelmente o link da gravação também. Sim. Fiquem bem à vontade, né? Eu sei que nesse momento talvez vocês não estejam preocupados com isso, mas na hora que vocês foram começar a montar o experimento, não sei se todos eles trabalham com montagem de experimento e análise, aí sim vocês vão parar e pensar, mas pera lá, o que eu vou fazer, né? Isso é muito importante. Então, a gente está aqui para ajudar você. Se eu puder ajudar, colaborar, assim, como é que eu monto assim? E essa, e aquela? Isso a gente está acostumado a fazer. Dá um empurrãozinho. Max, respondendo a tua pergunta, tá? Deve ser a dúvida de outras pessoas. O trabalho a gente vai ser postado pelo Moodle, tá? Eu vou abrir uma atividade lá e ela vai ficar aberta até o dia 4 de dezembro, às 11h59 da noite. Então, vocês vão fazer a submissão por lá, assim como fazem da minha. A mesmo sistema. A gente estava afinando ainda, a Tânia e eu, sobre a forma de montar a atividade, mas vocês vão mandar pelo Moodle. Turma, algum comentário, alguma observação final? Realmente, as dúvidas aparecem só na hora, né? Isso a gente sabe. Mas o problema não, a sorte é que a gente sabe aonde procurar. Isso que é importante, saber aonde procurar para resolver o problema de as dúvidas. Então, pessoal, vamos agradecer a professora Tânia pela disponibilidade de estar aqui hoje à noite e contribuir com vocês. Prazer foi meu. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês vão ficar mais um pouquinho? Alguma pergunta? Não, eu estou à disposição. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Carlos, eu vou colocar a aula lá no Moodle, tá? Eu vi que tu e o Cassiano, se não me engano, me procuraram a respeito da disponibilidade, então eu vou deixar a aula disponível. Então tá, pessoal. Acho que era isso. Muito obrigada e a gente se vê. Obrigado. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado.